interligaram e marcaram profundamente o modo de vida de Ribeirão, a nossa vocação econômica, o nosso pioneirismo industrial. Então são empreendimentos que marcaram um período em Ribeirão e fizeram parte da nossa cultura. A diretoria da Companhia Eletrometalúrgica decidiu então comprar a Estrada de Ferro São Paulo e Minas e abrir um ramal ligando a linha tronco dessa ferrovia com a sua usina, que foi o conhecido ramal de Ribeirão Preto. Ele partia da estação de Serrinha e depois foi renomeada para Ipaúna, passava pela usina, onde ela fazia o desembarque do minério, e da usina partia uma segunda linha até a estação Ribeirão Preto da São Paulo e Minas. E essa estação era ao lado do pátio da Companhia Mogiana, então havia um ramal que interligava as duas ferrovias. Se observarmos bem, a linha da São Paulo e Minas nesse trecho de Ribeirão Preto foi um princípio de um transporte de massa sobre trilhos. Os trabalhadores residentes em Ribeirão Preto utilizavam a São Paulo e Minas para ir para o trabalho e depois, saindo do trabalho, utilizavam a São Paulo e Minas para voltar para suas casas. Então ela marca um pouco essa expansão urbana. Bom, a estação Ribeirão Preto da São Paulo e Minas fica na rua Marquês de Pombal, o primeiro quarteirão próximo ao Corpo de Bombeiros. É uma estação original de 1928. Ela sofreu durante o período da Estrada de Ferro São Paulo e Minas e FEPAS, ela sofreu poucas intervenções, mas depois que o prédio passou para a prefeitura, ele foi modificado. Então nós temos ali a casa do chefe da estação, que está com a arquitetura íntegra, ainda apresenta todo o aspecto original. Agora, o edifício da estação propriamente dito, o armazém de café, os escritórios, o saguão, salas de espera, isso foi completamente modificado. O telhado foi trocado, os elementos da fachada foram modificados, janelas foram retiradas, foram abertas, vãos de parede para inclusão de portas rolantes. Enfim, o prédio foi muito modificado. A plataforma ainda está inteira, plataforma de pedras e a cobertura de telha francesa ainda está lá, está inteiro, mas o corpo principal do prédio foi muito modificado. Nos anos 20, devido à necessidade de mão de obra especializada, foi criada no bairro a Escola Técnica de Artes e Ofício. Uma escola que foi criada no estado de São Paulo para atender a necessidade do mercado de trabalho, principalmente da área produtiva da indústria. A escola, ela iniciou uma pedra fundamental em 1922. É a preocupação, social. Escolas de ensino técnico eram para os desassistidos e eram pessoas carentes. A escola praticamente nasceu com o bairro. A princípio, a ideia era fazer um curso de 3 anos, mecânica, fundição, marcenaria, para dar uma ocupação para as crianças das famílias dos operários, que não teriam acesso a uma escola de elite como era o Otônio Mota, que era uma escola voltada para os filhos da elite cafeeira de Ribeirão Preto. E eles tinham que ter uma formação e não uma preocupação de conhecimento, mas sim de direcionar essas pessoas para um mercado de trabalho para se fazer alguma coisa. Então a educação era na formação, em questão profissional, mas não na formação da parte de conhecimento intelectual. A escola industrial era para o Campos Elíseos, o que o Túnel Mota era para o centro da cidade. Já no final da década de 1940, a vida cotidiana do bairro foi alterada pela instalação da indústria de tecidos Matarazzo. A grande maioria dos trabalhadores da indústria morava no bairro Campos Elíseos. Matarazzo eu comecei no dia 1º de março de 1955 e fiquei até o fechamento da fábrica dia 31 de maio de 94.
Foi o último dia que a fábrica trabalhou. Quando viemos, era o 9 de setembro de 78, e moramos nas casinhas na Silveira Martins, 944. A entrada do escritório. Fiquei 32 anos aqui. Quando a indústria fechou as suas portas, o bairro sentiu e muita gente lamenta até hoje. Me emociono muito de pensar o que a gente passou na época em que a gente via a decadência da fábrica. A decadência saindo máquinas para lá, máquinas para cá. Aí eu era encarregada, tinha que entregar a carta de demissão para os funcionários. Fico muito emocionada quando eu penso nessa parte que eu passei dentro da fábrica. Essas paredes, né? Isso que a gente respira aqui dentro, dessa grandiosidade, né? Que a gente respira aqui, é possível aí de fato sentir o que foi a grandeza do que eles chamam de Império Matarazzo, do Conde Matarazzo e do filho Conde Chiquinho. Foi uma época muito feliz, né? Porque a gente precisava trabalhar e a gente tinha aqui para deixar o filho, né? E eu lembro que a cada 3 horas podia vir amamentar o filho. E aqui nesse lugar, ó, que era o berçário que ele ficava. Eu sei que foi muito bom ter um lugar para deixar o filho enquanto a gente trabalhava. E hoje está assim, né? Completamente abandonado, destruído. Eles olham para as ruínas com a esperança de que o vazio seja novamente preenchido. Então, lembro aqui do Henrique Silva, lembro do José Inácio. Eu olhando ali onde ficava a oficina, eu lembro do Peixinho. O Peixinho está lá no castelo ainda, lembro do Wilson Torati, lembro do finado do Pelicani. Mas ali, o Mário D'Agostini, alguns já não estão mais aqui. Mas lembro das pessoas, do Henrique com a carrocinha, do Pontim. Ah, que saudade dessa gente. O bairro da Avenida Saudade, da Igreja Santo Antônio, da Casa das Irmãs Proença, da Escola Industrial, do Morro de São Bento, que abriga o Teatro de Arena, e o Municipal, tem também o Palestra Itália. O senhor José Taverna conta muitas histórias do clube, as que ele viveu e as que contaram para ele. Existiam filhos de italianos, ou italianos mesmo, que moravam ali nas proximidades da antiga estação de estrada de ferro São Paulo e Minas. E eles costumavam, às 18, 19 horas, se reunirem na esquina da Avenida Saudade com a Rua Monsenhor Siqueira, para bater aquele papinho, né? Sob a lâmpada de um poste ali, ficavam batendo. E um deles deu a ideia de jogar bola. Tiveram a ideia de fundar um time de futebol. Então foi combinado que cada um desse a sua economia, né? Compraram uma bola número 5 e um apito, que foi o primeiro patrimônio do Palestra Itália. A escolha do nome do clube não foi por paixão ao Palmeiras, embora a maioria dos fundadores fosse de imigrantes italianos, mas para conseguir melhor preço na compra do terreno. Uma história que o senhor José ainda se lembra. O dono do terreno era adepto do Palestra Itália, lá em São Paulo, antigo Palestra Itália de São Paulo. Aí eles usaram o sentimento esportivo né? Disseram a ele: olha, aqui nós vamos fazer um campo, vamos fazer um clube e nós vamos dar, se o senhor colaborar, nós vamos dar o nome de Palestra Itália. Então ele abaixou o preço de 5 contos de réis
para 4 contos de réis. Então, e por isso então que puseram o nome de Palestra Itália. Não bastava ser sócio para fazer parte da história do clube, tinha que proteger a grama das cabritas. Dentro desse campinho, eles plantam, durante o dia eles plantavam grama. Na hora de folga, né, eles iam trabalhar lá plantando grama. Mas acontece que as cabritas iam lá e comiam grama. Então, eles resolveram esse problema. Cada noite, um teria que ir lá ficar dando plantão para espantar as cabritas, para não estragar a grama. Senhor José mandou colocar num quadro as anotações que ele fez sobre a história do Palestra Itália no dia em que visitou o senhor Pacanhella, um dos fundadores do clube. Eu fui encarregado de levar a carteirinha de sócio fundador para o Pacanhella. E ele começou a contar a história que eu achei muito bonita. Então eu pedi à filha dele que me arranjasse um pedacinho de papel. Ela me deu aquele impresso para escrever carta, usava muito, 2 folhas, isso, emendada para fazer carta. E eu fui tomando nota dessas coisas, não é isso? Que ele dizia. Mas esse papel eu não sabia por que eu estava tomando nota. Eu achei bonito e resolvi escrever isso, né? E o bairro que tem o Palestra Itália tem também o sorvete mais famoso da cidade. No início a gente veio da fazenda e em 61 foi trabalhar na sorveteria Oscarino, Rua Barão do Amazonas, para São Sebastião. Em 66 eu iniciei a sorveteria Geraldo na General Osório, 71. E aí foi em seguida, General Osório, depois foi Barão do Amazonas, Jardim Paulista, Jardim Independência, Avenida Saudades, que nós estamos aqui, né? Compramos as frutas, usamos só fruta, leite e açúcar. A sorveteria de Geraldo é uma referência para a cidade e região. Quem nasceu e viveu no bairro guarda com carinho as lembranças que, ao serem contadas cronologicamente, acompanham o tempo que passou. Bom, falar de Campos Elíseos para mim me invoca saudade, porque eu nasci nos Campos Elíseos, né? Exatamente na Rua Tamandaré, entre a Rua Amazonas e a Rua Jombim, né? A Rua Jombim era a conhecida Estrada do Morro do Cipó, né? E não tinha calçamento, não tinha nada, era uma poeira muito grande, né? Então eu já acordava às 4h30 da manhã, que os verdureiros que iam para o mercado já passavam com as suas carroças, né? Para levar as verduras, né? Para serem, né? Para ir à venda lá no mercado. E eu também tive muitos fatos assim que descia também muita boiada, muitos bois, né? Que iam para talvez o Morandi naquela época, né? E ia para lá. Então a rua ficava totalmente cheia de gado, né? E às vezes a pessoa mexia e alguns saía naquela disparada, aí tinha que os cavalos apartar os gados lá. E isso aí eu vivi essa época toda, né? A Rua Tamandaré também não tinha asfalto, era terra também. E as casas tinham aquela cerca de pinhão, né? É verdade que aqui na rua, na Avenida Saudades, né? Ela tinha 2 vias. No centro tinha um murinho que separava, era uma avenida, né? Depois abriram tudo, né? E até no asilo Padre Euclides, né? E nos Campos Elíseos, né? Nós tínhamos aqui o Paulista, né? Que era o salão de baile ali na Saudade, né? Nós tínhamos o Cine Campos Elíseos e o Cine Santana, né? Basicamente ali na Patrocínio, por ali. Então ali era o local que nós nos reuníamos ali na Praça Santo Antônio também. O nosso ponto básico era a Praça Santo Antônio e ali perto do Cine Santana, que é na Avenida Saudade, que era o Mercadão, né? O Mercadão dos Campos Elíseos, ali, né? Tinha um Mercadão ali, daí ele era o ponto de encontro. Depois dali nós saímos para as famosas
brincadeiras dançantes, né? Quase toda casa tinha um bailinho, né? Quando tinha a prova na escola, rezava um terço. Quando não chovia, rezava terço. Quando tinha que parar de chover, rezava terço. Então quase todo dia tinha terço, né? Jantava e ia pro terço, né? Ali era obrigado. E olhe lá, se não fosse na missa, aos domingos, apanhava, né? Então ia na missa também, obrigatoriamente, gostando ou não gostando. E no resto do dia ia jogar futebol nos campinhos do Tamandaré, os campinhos que tinha por aí, né? A gente fazia assim uma vida bem, uma coisa especial que hoje não existe mais, né? O bairro que nasceu do outro lado do rio, de marginalizado, se fez forte e hoje segue soberano, com as histórias dos homens e mulheres que interferiram na sua formação. Um dos mais populosos bairros da cidade, o Campos Elíseos está arraigado à história de Ribeirão Preto como um lugar onde reside a memória. Não existe presente sem passado e não existe futuro sem presente. Nós temos que ter memória. Memória cultural é importante. Memória histórica, memória artística, memória cultural. Você tem que resguardar isso, você tem que preservar isso para essa geração mais nova.